Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. Já ouviu falar em juros compostos? Sabe o que são? Há quem lhe chame de fórmula mágica, música para os ouvidos dos investidores. Mas afinal, o que são, ao certo? O princípio dos juros compostos é aquele que permite aumentar o património de forma mais sustentável ao longo do tempo. E quanto maior a taxa de rentabilidade do investimento e quanto maior o prazo, muito mais expressivo se torna este efeito dos juros compostos. Porque os juros vão ser maiores, quanto maiores os juros, mais juros sobre os juros, e também quanto maior o prazo, todos esses efeitos multiplicam-se. Jorge Duarte, obrigada uma vez mais por estares Obrigado, aqui. eu. O Jorge Duarte é analista da Proteste Investe e vai-me explicar em que é que os juros compostos, o que é que os juros compostos são e em que é que eles podem contribuir de facto ou não para a minha felicidade. Sim, podem contribuir para a felicidade de qualquer investidor. O princípio dos juros compostos é aquele que permite aumentar o património de forma mais sustentável ao longo do tempo. Imaginando, um pequeno exemplo, se fizer um depósito a prazo com 1000 euros e ao fim de 3 meses o depósito render 10 euros de juros, o investidor pegar nos 1000 mais nos 10 e fazer outro depósito, já está a usar o fenómeno dos juros compostos. Porque além dos 1000 euros do seu capital, já está a reinvestir os 10 euros dos juros que vão gerar eles próprios mais juros ao final do prazo do depósito seguinte. Portanto, na prática são juros sobre juros, não é? Sim. É isto de uma Juros- forma muito simplista que significa... Sim, não necessariamente juros de depósitos, uma vez que isto é válido, por exemplo, com dividendos, com juros de obrigações, ou seja, com algum tipo de rendimento que depois irá por si só gerar mais rendimento. Podíamos dizer que é uma forma do dinheiro estar a trabalhar para nós? Sim. Acho que é uma forma boa de descrever o fenómeno dos juros compostos, sim. E vais-me dizer que não preciso mexer uma palha para que isso aconteça? Não, infelizmente não. Isso depende um pouco do produto. Estava a parecer-me bom demais, de facto. Não, mas isso depende um pouco do produto financeiro em causa. Alguns capitalizam os juros, nesse caso, permite aceder aos juros compostos de forma mais automática, e há outros produtos que pagam o rendimento, e esse rendimento pode ir parar, por exemplo, à conta à ordem do investidor, e nesse caso, se o investidor depois os gastar, pronto, saem da equação e já não, eles próprios não geram mais juros. Mas se o investidor pegar nesse rendimento, nesses juros, nesses dividendos, e os reinvestir, então nesse caso está a contribuir para os juros compostos do seu património. E consegues concretizar? Porque pelo teu discurso parece-me que estamos a falar tanto de produtos de poupança como produtos de investimento. O que é que estamos a falar em concreto? Exato, porque, como eu disse há pouco, trata-se de rendimento. Quer os produtos mais conservadores de poupança, quer os produtos mais, digamos, mais arriscados, como os ETFs e os fundos, todos eles geram rendimento. Geram de formas diferentes. Por exemplo, nós temos os conhecidos certificados da Forro, que é um produto que capitaliza automaticamente os juros. Portanto, aí o fenómeno de capitalização é automático, o investidor não tem que fazer nada. É automático, lá está, porque os juros que são conseguidos num período são automaticamente somados. Ao valor do certificado, que por sua vez vai gerar mais juros. Já, por exemplo, os certificados do Tesouro, não. Por ano pagam os juros e esses juros caem na conta à ordem do investidor. Se não forem reinvestidos no certificado do Tesouro ou no outro produto, aí perde-se o efeito dos... Multiplicador, digamos assim. Exatamente. Nas ações o mesmo, recebe-se dividendos. Se os dividendos não forem reinvestidos nessa ação ou noutras ações, aí também se vai perder o efeito do juro composto. Portanto, tudo depende um pouco do produto. Mas desde que gera rendimento e se o investidor o desejar, reinvestir, vai conseguir capitalizar mais esses juros. Ok, vamos fazer aqui algumas contas para tornarmos estes conceitos mais tangíveis. Podes nos dar alguns exemplos, por exemplo, porque ainda há outro caso, ainda antes, se calhar, de falarmos sobre isto, que era o que é que acontece se eu aplicar dinheiro e não investir em nada, não é? Mas Sim. faço uma poupança porque todos os meses junto o dinheiro e posso pôr, imagina, 100 euros na minha conta, será necessariamente diferente de o fazer. E se tiver um produto que rentabiliza ou que renda 2% ou um que renda 4 ou 6%, Sim, por exemplo. sim. Consegues quantificar do que é que estamos a falar? Qual é o volume? Sim, sempre pode dizer uma aplicação mesmo que renda. Se os juros forem para a conta à ordem e não se recapitalizar, na prática aí não está a acumular mais no seu património. Por exemplo, tenho aqui um exemplo. Imaginando que
se aplica 100 euros por mês durante 20 anos. Se não render nada, ao fim desse prazo será 24 mil euros. Ou seja, era o mesmo que eu pôr 100 euros todos os meses debaixo do colchão. No final, somos 100 euros todos e dão-me a dar 24 mil euros. mil euros. Se, por exemplo, essa aplicação, esses 100 euros renderem 2% ao ano, já vai conseguir 29.400, ou seja, quase mais 5 mil euros nesse prazo. Mas que é normalmente 2% que se poderá obter com um depósito a prazo, certificados, embora agora até esteja um pouco abaixo. Agora, imaginando que o investimento já... Desculpa interromper, Jorge. Esses 2% ou esses 5 mil euros, na prática, quase que tapariam, digamos assim, a inflação. A inflação e a desvalorização que o teu dinheiro tem se ficar só debaixo do colchão, não é? Sim, a perda exato, o valor que estava a falar de 24 mil euros ficava iguais em termos nominais. Exatamente. Então, real, em termos de inflação, aí perdia valor. Mas aqui estamos só a falar apenas em termos nominais, porque, assumindo que sempre que a inflação é 2%, estes 29 mil euros apenas cobririam a inflação. Não haveria um ganho real, mas também não haveria uma perda. Pelo menos. Ok, sim. Agora, se passarmos, por exemplo, a 6%, que já é um valor expectável para quem investir nos mercados financeiros, em ações e obrigações, pronto, expectável, nunca é garantido. Sim, claro. Sim. Aí já conseguiria cerca de 45 mil euros no total. Ou seja, quase que duplicaria o valor inicial. Exato. Mas, obviamente estamos a falar de 20 anos. Mas aí nesse de 20 prazo... anos em que eu estaria sempre a beneficiar desse efeito de capitalização, não é? Exatamente. Ou seja, eu não mexeria nesse dinheiro e ele estaria a crescer. E nunca se retiraria nenhum desse capital. Ou seja, todo o ganho seria sempre reinvestido. Sim. Certo. Portanto, diríamos que de um ponto de vista dos pilares, daquilo que seriam os pilares dos juros compostos, estamos a falar de taxas e estamos a falar de prazos, não é? Exato. De prazos da longevidade do teu investimento, não é? Sim, quanto maior a taxa da rentabilidade do investimento e quanto maior o prazo, muito mais expressivo se torna este efeito dos juros compostos. Porque os juros vão ser maiores, quanto maiores os juros, mais juros sobre os juros, e também quanto maior o prazo, todos esses efeitos multiplicam-se. E dirias que, e porque as pessoas têm perfis de risco, não é? E a receptividade ao risco é diferente de pessoa a pessoa, conseguirias dizer se há produtos que tendem, e partindo do pressuposto que queremos beneficiar sempre deste efeito de capitalização, que há produtos que têm uma melhor correlação entre o risco e o rendimento para beneficiar destes juros de capitalização? É assim, para beneficiar dos juros compostos, este efeito de capitalização, qualquer aplicação, mesmo um depósito de prazo com uma taxa ridícula, mas será um efeito ínfimo que não é perceptível. Convém que, se houver um horizonte vasto para investir, portanto 5, 10, 20 anos, que se vá para produtos que potenciem taxas de rendimento maiores. E também, nesse prazo, o risco do mercado evoluir de forma negativa é muito mais baixo. Portanto, é difícil de saber, por exemplo, como é que o mercado estará daqui por um ano ou dois, mas daqui por 5 ou 10, quase de certeza que estará muito acima dos valores atuais. O que permitiria que, durante esse período, a taxa média da rentabilidade fosse bastante positiva. Portanto, no final do dia vais-me dizer aquilo que se diz tantas vezes, que é o importante também é diversificar. Sim, diversificar e o longo prazo. Combinar sempre esses dois que são bases do investimento, e para a questão dos juros compostos, também é uma forma, está ligado ao investimento, esses pilares também são importantes. Falando de dois produtos em que os investidores portugueses apostam muito dentro da área do risco, fundos e ETFs. Como é que se comportam estes dois produtos do ponto de vista dos juros? Tanto os fundos como os ETFs, muitos deles têm duas formas. Tem a forma de acumulação ou capitalização e a forma de distribuição. Ou seja, os produtos ETFs de acumulação, todos os dividendos e juros que eles recebem das ações, das obrigações que têm em carteira, eles próprios reinvestem. Portanto, o bolo do fundo e do ETF fica maior. E, portanto, quem tem esse ETF ou esse fundo está a beneficiar automaticamente do efeito de capitalização. Um bocadinho à semelhança do que há bocado estavas a falar dos certificados da Forro, não é? A lógica é a mesma. Nos produtos de distribuição, não. O que é parte do rendimento gerado pelo produto é acreditado na conta à ordem do investidor. Se o investidor não os reinvestir, perde parte do efeito de capitalização dos juros. Que é o mesmo que acontece com os dividendos das ações, por exemplo, não é? É o mesmo... Exatamente. Okay. Se não forem reinvestidos, saem desse ciclo.
Como identificar Exato, exatamente, adivinhaste sim. exatamente o que eu te ia perguntar. Como é que eu sei? Normalmente os ETF e os fundos, no final do nome, costumam Daquela ter esse, nomenclatura exato, alfanumérica que tem, não é? sim, no final costumam dizer ACC, Uhum, são os accumulation, são da acumulação, e são esses que capitalizam. Os outros costumam ter um D ou DIST de distribuição. uhum. E esses são os tais que pagam dividendos regulares. Portanto, a não ser que o investidor queira mesmo ter rendimentos periódicos para ir consumindo o capital, aí os periódicos, os de distribuição. Caso contrário, na maior parte dos casos, é sempre preferível ir para os fundos de capitalização. Muito bem. Porque beneficia do efeito dos juros compostos Claro. e depois fiscalmente também a longo prazo também é mais favorável. Perfeito. E agora pensando ao contrário, este efeito da capitalização não pode ser perniciosa se, por exemplo, o produto em que eu investi desvalorizar, porque nós estamos a pensar numa ótica de valorização, não é? Sim. Então, e se ele desvalorizar? Sim, o efeito é o mesmo, sim. Mas como disseste há pouco, com a questão de diversificação e de longo prazo, essa hipótese de desvalorização será muito, muito mais reduzida. Portanto, quem investe a muito longo prazo, o efeito de capitalização é sempre um efeito que será sempre positivo. Pode ser negativo em pequenos momentos, mas a Uhum. longo prazo não é isso que acontece. E a partir dele recuperará, não é? E ao fim de muitos anos, num investimento diversificado e longo prazo, recuperará sempre o que perdeu durante determinadas fases do mercado. Portanto, temos que partir do pressuposto de que, se queremos efetivamente beneficiar deste efeito de capitalização, não devemos interromper o processo, não é? Exato. Não devemos interromper os processos. Se eu precisar de interromper um destes processos, porque imagina, até tenho a carteira diversificada de que me estavas a falar, e preciso de capital, de algum dinheiro para atender a alguma necessidade que de repente surgiu. Em que produto é que eu devo retirar de forma a perder o menos possível este efeito de capitalização? Isso vai depender um pouco da carteira e o tipo de ativos que se tem, de quanto do montante é que é preciso, mas provavelmente o mais adequado será um resgate parcial de um pouco de todos, para que a percentagem fique mais ou menos idêntica. Ou seja, Ou seja, não devo apostar num só produto, não é? É isso que estás a dizer, mas retirar um pouco. Porque aí mantém o espectro, o risco, a rentabilidade de risco idêntica à que tinha. Se tirar mais de um ou do outro, depois vai ficar com uma carteira com um perfil de risco que é diferente. Diferente. E que normalmente não será esse o objetivo. Ok, muito bem. Ahm, eh, Jorge, que tinha uma pergunta final para te fazer, que é se eu tiver, por exemplo, um PPR, e estou a dizer isto porque, voltando um pouco atrás dos produtos preferidos dos portugueses, se eu tiver um PPR consegue beneficiar também deste efeito de capitalização, porque temos os seguros e os fundos, não é? Sim. Ou são coisas diferentes? Não, os PPR, por natureza, eles capitalizam sempre os rendimentos. Mesmo os seguros? Mesmo os seguros. Os PPRs não distribuem rendimentos, aliás, pelas questões fiscais. O PPR só pode ser resgatado, Uhum. depois paga em renda vitalícia, mas só a partir de determinado. Portanto, ao longo da vida normal num PPR, seja seguro ou fundo, eles capitalizam sempre os rendimentos. Ok, muito bem. Vamos então agora ao momento da Santíssima Trindade da Arte para Investir e pergunto-te, Jorge, já sabes, quais são os 3 mandamentos que devem estar subjacentes a quem quer de facto beneficiar deste efeito de Eu capitalização? penso que é assim, investir, que é sempre o primeiro passo. Depois, o reinvestir. Não pôr debaixo do colchão, portanto. Sim, porque aí o zero não gera juros, não vos permite acumular. Depois, reinvestir os ganhos, sempre que possível. Bom, às vezes a pessoa pode ter necessidade então de tirar uma parte, mas sempre possível reinvestir. Depois, terceiro, deixar o tempo de trabalhar. Quanto mais tempo esse processo decorrer, maior será o efeito. E aí pôr o dinheiro a trabalhar para mim. Exato, como agora se diz. Sim. Exato. E então, agora passamos ao momento seguinte e vamos ouvir as dores de investidor escaldado de meter água tem medo. E Jorge, pergunto-se, há algum arrependimento que nos queiras confessar? Eu penso que o meu arrependimento será de muitos, que é não ter começado a investir mais cedo, mas aí já não há muito a fazer. Pois, será um dos fatores que não dá mais para compensar, é o do tempo. Sim, mas mais vale sempre agora do que Mais vale tarde do que nunca. Exatamente. Sim, Mais vale tarde do que nunca. Sim.
E uma pergunta, já te passou pela cabeça alguma vez fazer uma estimativa de quanto é que poderás ter perdido? Eu já fiz, já fiz. Ah, já fizeste, Já ok. fiz, sim. E é um valor que tu possas partilhar ou envergonha-te de Não. tal forma que é melhor. Eu prefiro não pensar, porque não é tanta questão dos montantes, mas como eu vi nestes exemplos que dei, 100 euros em 15, 20 anos faz uma diferença Significativa. significativa. Sim. E pergunto-te, uma vez que quando tu fizeste essas contas e te deste conta de quanto perdeste, o que é que fizeste? Alguma coisa para te redimir? Comecei a ser mais disciplinado, mais disciplinado. mais disciplinado nas poupanças. Ok, muito obrigada, Obrigado, Jorge. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos, muito obrigada por nos explicares esta fórmula mágica, então, de que muitas pessoas poderão ainda beneficiar. Nunca é tarde para começar, como sabemos. E já sabe, estes conselhos e outros conselhos dos analistas da Proteste Invest estão disponíveis no site, em dec.proteste.pt/invest. E já sabe, até ao próximo episódio, não gaste tudo em ativos tóxicos.